Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esta é uma explicação sobre como funciona o método FRIES, o curso de Esperanto pela rede da Associação Baiana de Esperanto. Estou mandando hoje, o nosso curso começa amanhã, e é bom que você já tenha uma ideia a respeito de como ele funciona, de como funciona até mesmo administrativamente o nosso curso. A primeira coisa que vocês precisam saber é que todo o material do curso estará numa pasta no chamado Google Drive, certo? Esse Google Drive é uma pasta na nuvem, um site que disponibiliza espaço para que a gente coloque arquivos lá. Então, todos os arquivos estarão separados por dia no Google Drive. Quem tem e-mail do Google, um Gmail, pode também acessar o Google Sala de Aula, esse Classroom Google, esse endereço, que lá também nós deixaremos o material. E, evidentemente, esses links estarão no grupo do WhatsApp que a gente utiliza, certo? Para quem não sabe como é que é esse Google Drive, quando vocês receberem o link, vocês copiam esse link, recebem através do WhatsApp ou através de e-mail, como seja. Vocês clicam nele aí no seu computador, e aí o que vai acontecer? Vai aparecer uma tela dessa forma assim, ó. Base curso 2022-1, que é o curso que a gente está fazendo, o primeiro semestre, e dia 1. Ele é separado por dia, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. À medida que a gente vai indo adiante, a gente vai disponibilizando o restante do material, certo? Então, vocês hoje já têm acesso ao dia 01. Que tem o material que a gente já vai utilizar amanhã no nosso primeiro dia de aula. Tem uma apresentação de pronúncia, as aulas, os áudios em MP3, com todo o conteúdo do capítulo, tem exercício escrito e assim por diante. Eu vou dizer tudo que compõe este dia, o dia 1, tá certo? Com relação a essa apresentação de pronúncia, por exemplo, é interessante que vocês baixem esses arquivos para fazer funcionar no seu computador. Mas aí fica a critério de cada um, tá? Mas essa é a cara do Drive, tá legal? Muito bem. Agora, como é que é o método? Muito bem. A gente precisou fazer uma adaptação do método de Esperanto, de um curso de Esperanto, para a rede, uma vez que nós temos diversas limitações num curso pela internet. A gente não pode ouvir a resposta do aluno quando você faz uma pergunta, são muitas pessoas ao mesmo tempo. Nosso curso hoje já tem mais de 100 pessoas inscritas. Tem gente que tem acesso bom à internet, tem outras pessoas que têm acesso muito ruim, e aí tem delay, tem problemas, ou seja, a gente teve de fazer uma adaptação. Então, nós escolhemos este método, que é chamado do método natural, que foi desenvolvido pelo esperantista dinamarquês Lorenz Friis, certo? Friis. Esse curso nosso vai ter duração de 6 semanas, então ele é um curso intenso, ele é rápido, porque demora 1 mês e meio, mas a gente vai abordar os 15 capítulos iniciais do Esperanto lá na turma todo. Ele tem mais do que isso, mas esses 15 primeiros têm 80% do que a gente precisa aprender do Esperanto, certo? Para fazer esse curso, você não precisa ter conhecimento prévio nenhum de língua nenhuma, nem de gramática, conteúdo gramático, nada disso. Você precisa apenas saber ler e ter disposição e disciplina para estudar um pouco durante todos os dias, de preferência, ou dia sim, dia não, sei lá. É interessante que você estude não um dia só na semana, mas todo dia um pouquinho, é bem melhor, certo? Bom, o método Naturmetodo, esse Naturmetodo é um método que é utilizado para ensino de diversas línguas. Como é que ele é? Ele é um crescendo, assim. Ele tem um texto, que o texto é elaborado de forma que você lê a primeira
oração, lê a primeira frase, você entende a primeira frase, porque ele tem figuras e tem informações marginais a respeito disso. E baseado nessa primeira frase, você consegue entender a segunda. Aí você, pelo que você viu na primeira e na segunda, você consegue entender a terceira. E assim você vai desenvolvendo e construindo esse entendimento do que é que está no texto. Então, o texto dos Naturmethodos, seja para inglês, francês, alemão, latim, que é muito utilizado no latim, e o texto, ele é a base do curso. Você sai vendo de baixo para cima, não é uma coisa que é ensinada de cima para baixo, assim, ensino gramatical e depois ele dá um bocado de frase para você compreender aquele ensino gramatical nas frases. Não, você lê as frases e você deduz qual é a regra a partir daqueles exemplos que você viu, certo? Muito bem. Então, esta aqui é a cara do curso que a gente está fazendo. É uma família dinamarquesa e a partir dessa família a gente vai vendo a interação deles, e uma família do século passado, tem umas coisas que são engraçadas porque não existem mais no nosso mundo moderno, mas você vai paulatinamente aprendendo. A Europa é esse continente, a Europa é um continente, a África é esse continente, a África é um continente, e assim por diante. A Europa cai África, essas do continente. Ou seja, a cada frase você tem um chão para você entender a frase seguinte. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa. Como é que a gente vai distribuir, então, esse conteúdo para os alunos? Quando você entra no Google Drive, lá onde tem o material, a primeira coisa que você precisa fazer é imprimir o capítulo, imprimir o texto. Como eu estou dizendo, esse método é basicamente autodidático. Só pela leitura do texto você consegue progredir, tá? Então, o aluno imprime o capítulo, ele imprime o exercício, certo? Que a gente pegou o exercício que está no capítulo, a gente botou em um Word para ficar no Doc, para ficar bonitinho, para você poder escrever com espaço e tudo. Aí, nós temos uma aula, que é uma aula às terças e às quintas. Cada dia a gente vê um capítulo. Esta aula, ela vai ser gravada para as pessoas que queiram repetir a aula durante a semana, certo? Ou então assistir em outro horário. Eu recomendo fortemente que as pessoas façam um esforço para assistir a aula no dia, porque a gente tira dúvida, tira dúvidas, vê os erros dos exercícios, a gente explica a gramática que vai ser vista no dia anterior, na lição seguinte, assim por diante. O que é que o aluno deve fazer após ir assistir a aula e estar com o capítulo impresso? Ele lê em voz alta o capítulo, certo? Ele tanto lê em voz alta, deve fazer isso, ler, como também ouvir, porque este capítulo ele estará disponibilizado em MP3 para você ouvir, para você melhorar a pronúncia, tá? Qual é a desvantagem de um curso que é à distância? A gente não vai ter conversação, certo? Com frequência. Com frequência não existe conversação, aula de conversação nesse curso. A gente vai fazer um curso baseado em leitura e compreensão oral, certo? Mas acontece que o Esperanto ele é fonético. A gente fala assim como está escrito. E a gente lê como está escrito. E a gente escreve da forma como se fala. Então, há diversos esperantistas, grandes esperantistas pelo mundo todo, que aprenderam Esperanto sozinhos, assim, de pegar um livro e sair aprendendo sozinho, certo? Vocês não são os únicos, tá? Então, depois que você assiste a aula gravada, lê em voz alta, ouve o capítulo, aí você faz o exercício online. O que é que são esses exercícios online? A gente fez uns 2 ou 3 exercícios de marcar para cada capítulo, certo? Então tem um endereçozinho lá do exercício, na própria pasta, você é só clicar, aparece lá uma perguntinha para você completar, certo? Américo continente, aí você vai dizer
estas, ou cai, ou lando, e assim por diante, você clica. É mais uma repetição e um reforço do que você viu. Esse exercício online você deve fazer antes do exercício escrito, tá? E é muito importante fazer esse exercício online, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais você repetir, quanto mais as estruturas ficarem repetidas em sua cabeça, mais fácil será para você. Aí você faz o exercício escrito, porque você pega um lápisinho, uma caneta e escreve isso. Em latim diz assim, qui scribit ter legit, quem escreve lê 3 vezes. E esse lápis, que você faz esse exercício, e você utiliza o lápis também no capítulo impresso para sublinhar, botar anotaçãozinha do lado, este lápis é que ajuda você a aprender, certo? Tem outro ditado em latim que diz assim, calamus discimus, ou discimus. Através do lápis é que nós somos ensinados, o lápis ensina, certo? Aprendemos com o lápis. Então, pega esse lápis lá, imprime o capítulo, não fiquem lendo o capítulo no celular ou no computador, imprime, pega e sai, ó, riscando, fazendo o seu trabalho, tá joia? Bom, o que é que eu vou fazer? A gente vai corrigir o exercício ao vivo, escrito, né? Ver a equação, o que é que está errado, o que é que está errado não, né? Eu ponho as respostas lá e a gente sai fazendo comentários. Em seguida, a gente tira dúvidas gramaticais, as dúvidas gramaticais da lição seguinte, do que vai acontecer. Então, amanhã, terça-feira, eu vou tirar as dúvidas gramaticais, mostrar as questões gramaticais que podem gerar dúvidas no capítulo que vocês vão ler na terça-feira, terça e quarta, certo? Na quinta-feira já é outro, e assim por diante. E aí a gente vai lá e faz uma música, uma canção, certo? Música é muito bom para educar o ouvido, para a gente aprender a, mesmo que seja só repetir sem entender completamente aquilo que a gente está dizendo, apesar de que eu traduzo a música toda, mas é um excelente meio de você fixar estruturas, melhorar a pronúncia, tá certo? Então, a seguir, a gente disponibiliza o vídeo, o vídeo do que a gente viu, o próximo capítulo, o exercício anterior corrigido, o exercício corrigido a gente põe lá também, e o próximo exercício para fazer na quinta-feira, assim por diante, certo? Tanto no Google Sala de Aula, quanto no Google Drive. Põe lá do mesmo jeito, o Basa Course Free 2021, ou 2022 no caso, assim por diante. Tá legal? Onde é que você acha tudo isso? Está tudo no link para acesso, está tudo no link do Google Drive, o link material das aulas. As aulas são no Google Meet. Todas as vezes nós usaremos este mesmo link, esse Meet, Google Contest, GFTR, Jube. E no Google Sala de Aula, para quem tem Gmail, é esse o endereço, classroomgoogle.com e o Google Sala de Aula, tá certo? Então, eu espero que vocês progridam. O nosso curso vai ser divertido, é muito legal, é intenso, é rápido. Estejam juntos, que em 6 semanas, a gente vai ter um acesso a um conteúdo muito legal. E vai abrir as portas para um mundo cultural bastante interessante. Vocês verão. Um abraço, até lá. Para entrar em contato comigo, eis aqui o meu e-mail e o meu número de telefone.